Olá, tudo bem, pessoal? Professor Rodrigo Passos, do Pro Universidade. Vamos com dicas para o Enem que é domingo agora. Vamos juntos, vamos caprichar. Vamos lá, tem vários assuntos importantes para o nosso Enem. Um dos primeiros assuntos e mais clássicos que aparecem às vezes no Enem e até em alguns vestibulares são os fusos horários. Pessoal, quando fala de fusos horários, é importante ter em mente alguns conceitos clássicos. Primeiro, são causados pela rotação da Terra. O fato da Terra girar em torno de si causa os fusos horários. Isso tornou-se muito importante logo após a Revolução Industrial. As viagens começaram a ficar muito mais rápidas, tornou-se interessante as pessoas saberem que horas que elas chegariam naquele local e que horas seria o horário local. Porque, logicamente, antes das viagens mais rápidas, não havia interesse em ter fusos horários. Mas é lógico, eles sempre existiram, só que não era necessário você saber que horas era agora no Japão, porque você jamais falaria com alguém no Japão em tempo real. Hoje não. Hoje, a qualquer momento, você pega um celular, você pode mandar um e-mail, você pode fazer uma ligação, uma videochamada. Então, é interessante você reconhecer os fusos horários. E eles só existem porque a Terra gira em torno do seu eixo. Como a Terra é praticamente uma esfera, ela é uma geóide, mas é praticamente uma esfera, são 360 graus. Dividido por 24 horas, que é o tempo arredondado que a Terra dá uma volta em torno de si, 360 dividido por 24, isso vai dar 15. Ou seja, a cada 15 graus de longitude, nós temos uma hora. E lembre-se, a Terra gira de oeste para leste. Sempre de oeste para leste. Por isso, sempre para leste, em um mapa mundi, sempre para a direita, que está o Brasil, a América do Norte, sempre para a direita, as horas chegam primeiro, são adiantadas para leste. Sempre. Importantíssimo você se ligar nisso. Qualquer país que esteja à direita de outro, ele tem as horas mais adiantadas. Estando à esquerda no mapa, para oeste, está com as horas atrasadas. Beleza? Então, sempre lembrando disso daí. Dá uma olhadinha nos fusos do Brasil. O Brasil tem 4 fusos horários, todos atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, a hora base, a hora GMT, Greenwich Meridian Time. O Brasil tem todos os fusos atrasados, o Brasil tem 4. O primeiro é o fuso de Noronha e Trindade e Martim Vaz, Atol das Rocas, Penedos de São Pedro e São Paulo, é o fuso das Ilhas Oceânicas. Portanto, você que mora no litoral brasileiro está a 1 hora atrás de quem está em Fernando de Noronha. Nós que estamos baseados aqui em Florianópolis, a maior e mais bonita, maior não, mas a mais bonita capital do Brasil, nós que estamos aqui, estamos a 1 hora atrás de Fernando de Noronha, ok? Quem está na região de Roraima, parte do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, está a 1 hora atrás de Brasília. O Acre e um pedacinho do Amazonas estão no último fuso brasileiro, ok? O Acre e um pedaço do Amazonas estão a 2 horas atrás do nosso fuso, que é o fuso de Brasília, da nossa hora Brasil, ou hora de Brasília, como a gente costuma dizer. Então, fuso horário é um tema importante, principalmente por causa das competições internacionais. Vamos para o próximo tema. Tema que vive aparecendo em provas de vestibulares e em Enem. Tectonismo e vulcanismo. Por quê? Por que tectonismo e vulcanismo aparecem tanto? Galera, tectonismo e vulcanismo tem muito a ver porque nós vivemos tendo tremores na Terra. Nós vivemos tendo terremotos, tsunamis, pequenos tremores. A Terra é um organismo praticamente vivo. As placas tectônicas vivem se movendo o tempo inteiro. Todas as placas se movem em tempo real. Nesse momento, o Brasil está lentamente se afastando da África de 4 a 8 centímetros por ano. As placas tectônicas se movimentam o tempo inteiro. Umas colidem, outras se afastam e outras apenas se raspam. Nesses movimentos, muitas vezes nós temos pequenos tremores de terra ou até mesmo grandes terremotos. Lembrando, no Brasil, que está na placa sul-americana, não temos vulcanismo e nem terremotos, porque o Brasil ocupa o centro da placa sul-americana. Nosso país está na área central da placa sul-americana, por isso não tem terremotos e não tem vulcanismo, mas já teve vulcanismo. O Brasil já teve, não tem mais. Hoje, o território brasileiro é
completamente solidificado, sem vulcanismo e sem tectonismo. Porém, vulcanismo, ação vulcânica, nós já tivemos no Brasil, tanto no sul do Brasil quanto no nordeste brasileiro. Porém, hoje, atualmente, não há mais nada porque estamos no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana, totalmente consolidada. Ok? Lembra sempre que o mundo já foi um continente só, chamado de Pangeia, começou a se dividir, Laurásia e Gondwana, e hoje nós temos 6 continentes: Antártida, Ásia, América, África, Oceania e Europa. Valeu, galera? É um tema importante que de vez em quando aparece. Dá uma olhada nesse outro tema, a água no mundo. A água é parte muito, mas muito mesmo importante do nosso planeta. 74% da superfície do planeta é recoberta de água, é responsável pelo equilíbrio climático do nosso planeta. Todo o equilíbrio dinâmico climático do nosso planeta é por causa do revestimento de água que nós temos nele. Se nós tirássemos a água do planeta, nem observando as questões biológicas, mas observando a questão climática, o planeta perderia todo o seu equilíbrio climático. Então, os oceanos são importantíssimos para gerar esse equilíbrio e, é lógico, o consumo de água da indústria, da agricultura e das residências dá para a água uma classificação de um produto primordial para garantir a vida na Terra. Graças à água no seu estado sólido, líquido e gasoso é que nós temos a condição de vida. Nota que aqui, nessa pizza, eu mostrei para vocês o seguinte: o consumo de água no mundo, o uso de água no mundo é muito maior pela agricultura. Engana-se quem pensa que às vezes a água a gente usa muito em casa, né? A gente tem que reduzir o uso da água. Tem sim, não deve ficar jogando fora. Mas também você não pode de maneira nenhuma, né, ficar pensando que é a sua casa, são as residências. Quem mais usa água no mundo? Agricultura. Pecuária e agricultura, não é a agricultura só, né? O setor agroindustrial. A indústria em segundo lugar, com 22%. E 8% só uso doméstico. Lembrando, sempre aquele papo que você já está acostumado, 97,5% da água é salgada, só 2,5% é doce. E desse 2,5% doce, só 0,1% está disponível nos rios, lagos e lagoas de maneira de fácil acesso. Todo o outro resto está no interior da Terra ou congelada em cima da Antártida ou lá em cima no Polo Norte. Beleza? Então, muita calma nessa hora quando a gente fala de água. Outro assunto importantíssimo, a tal pegada ecológica. Botei aqui um site, o Global Footprint Network, para você calcular a sua pegada ecológica. Pegada ecológica, o que é isso? É um conceito. É o quanto o seu consumo, o seu modo de vida desgasta o planeta. Então, se você ouvir falar em pegada ecológica, desenvolvimento sustentável, a pegada ecológica é o quanto o seu modo de vida, o seu modelo de vida, utiliza carro ou não, o seu carro é a diesel ou é elétrico? Você anda mais a pé ou anda mais de carro? Você consome muita carne ou você é vegetariano? Você trabalha longe ou perto da onde mora? Todo esse seu sistema de vida deixa no planeta uma forma de consumo, gasta o planeta, desgasta o planeta. Isso é a pegada ecológica. Nós temos que tentar diminuir nossa pegada ecológica para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável, para que a gente continue crescendo, mas garantindo que as gerações futuras terão também um bem-estar. Não é só pensar na gente, temos que pensar nas gerações futuras. Por isso, diminuir nossa pegada ecológica, mudar um pouco o nosso sistema de vida, dar uma condição boa para a gente, tá? Mas, não esquecendo do futuro, nós não precisamos voltar para as cavernas, mas não podemos esquecer das gerações futuras, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, das pessoas que a gente quer bem e que ainda estão por vir ou já estão aqui, mas ainda vão ter muito planeta pela frente. Valeu, galera? Então pensa nesse conceito de pegada ecológica, que é o quanto nós consumimos, o quanto nós gastamos do planeta. Valeu? Olha só esse outro tema aqui. Fontes renováveis para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável. Energia eólica, biomassa, solar, hidráulica, tudo fonte em que a gente pode continuar produzindo energia elétrica, mas nós temos que pensar na qualidade dessa produção para que ela não desgaste, para que ela não aumente a nossa pegada ecológica, que foi o tema que a gente acabou de falar. Então, fontes renováveis de energia. Usarmos mais energia eólica, usarmos mais a biomassa. Quando a gente fabricar o etanol, que é um combustível, um biocombustível,
Usarmos aquela massa da cana para queimar, para poder fazer então energia elétrica. Usar a palha do milho, que a gente colheu o milho para fazer tantas outras coisas, farinha de milho. Usar aquela palha para queimar e produzir energia elétrica. Nas madeireiras, pegar aquela serragem, também queimar, se for o caso, para produzir energia elétrica. Mas não ficar produzindo com carvão mineral, por exemplo, que além de tudo polui um monte a atmosfera. Usar a energia solar é fundamental, está aí de graça, é uma das fontes mais baratas a médio e longo prazo, principalmente porque você pode gerar a sua energia elétrica. Em cada telhado de uma casa, em cada telhado de um prédio, em cada parede de um prédio, dependendo da face que pegar o sol, você consegue gerar energia. Até nos automóveis, no futuro, a gente poderia ter placas fotovoltaicas gerando energia para o próprio automóvel, para que ele possa andar com essa energia elétrica. Então, pensamento em energias renováveis para garantir um desenvolvimento sustentável, que é aquele desenvolvimento que acontece, garante o nosso bem-estar, mas não esquece das gerações futuras, ok? Vamos lá, vamos seguindo. Pirâmide etária brasileira. Outro assunto. Olha, de 2013, como a pirâmide brasileira estava começando a fechar a base, mas ainda era muito piramidal. Olha uma programação para daqui a 20 anos, 21 anos, 2040. Ela vai ter estreitado bem a base, está com o topo aqui dos adultos, quase idosos maior, e lá em cima já com bem mais gente. E olha para 2060 a quantidade gigante de idosos que nós vamos ter. Galera, a população brasileira está envelhecendo. É fato. O brasileiro vive mais. Se vive melhor ou não, é uma questão aí de a gente analisar dados. Mas de maneira geral, o brasileiro vive mais. Tem aumentado muito a expectativa de vida do brasileiro por N motivos, por N ações de N governos. Não cabe a nós agora aqui ficar criticando e nem elogiando, mas é fato. É fato. O Brasil está com a população envelhecendo e vivendo mais. Então, uma série de conceitos tem que ser repensados. A gente tem que pensar em empregos para esses idosos, em atividades, em comércio, em como gerir a previdência para em 30, 40 anos, 50 anos, nós temos uma boa condição, porque vai chegar. Você que está me ouvindo que vai fazer Enem, provavelmente não é muito idoso. Então, provavelmente você vai chegar aqui, ó. Hoje você está aqui na parte jovem, adulta da tabela, mas você vai chegar em 2060 na parte idosa. E aí você vai ser talvez a maioria da população. Então, pensem nisso, ok? E o último, falando ainda disso, é da expectativa de vida. Galera, essa expectativa de vida aqui está subindo a cada ano. A cada ano que passa, o brasileiro ganha 3 meses de vida a mais. Isso vem freando, vem diminuindo, porque, claro, senão a gente ia viver 300 anos, né? Mas nos últimos anos o brasileiro ganhou praticamente 3 meses de vida por ano, nos últimos 10 anos. A expectativa de vida do brasileiro vem crescendo assustadoramente rápido, graças a uma série de coisas que vem acontecendo no Brasil e no mundo que veio beneficiando a gente, né? E, de certa maneira, o povo brasileiro aproveitou a onda desde a criação do Plano Real, em que deu uma certa qualidade de vida para uma boa parte da população, embora a desigualdade social ainda seja razoavelmente alta, em alguns pontos do Brasil até mais alta do que a gente esperaria que fosse, a gente queria que não houvesse, mas, queira ou não, grava isso. A expectativa de vida do brasileiro vem aumentando e isso gera uma série de preocupações e uma série de problemas, mas também é um lado bom, né? Seria ruim se a gente dissesse que o brasileiro estava vivendo menos também. Então, pense nisso e vamos fazer uma prova, uma excelente prova, no domingo. Valeu, galera. Um abração e até mais.